Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que a semente do Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar bons frutos, tá bom? Quando nós nos colocamos, gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim em nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar muito bem iluminado, muito bem tranquilo, sereno. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Então, quem quiser colocar aí um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada durante o Evangelho, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os pensamentos, deixando de lado todas aquelas atribulações difíceis que nós tivemos durante o dia. Vamos sentindo já a energia que vem do alto, emanada por Jesus.
nessa paz, nessa tranquilidade. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda ao nosso lado. E assim, vamos sentindo também a presença dos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, já derramando o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre amado. Obrigado, irmão querido, pelos seus ensinamentos deixados. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. Diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agradecidos que somos, Pai, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando os nossos ofensores. E não nos deixe, meu Pai, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo mal. Pai, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Muito bem-vindo a todos aí, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento maravilhoso. Então, assim, mais tranquilos, mais serenos, vamos dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar uma parábola, que é a parábola do semeador. Essa parábola ela está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que traz como título Sede Perfeitos. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem que foi grafada por 3 evangelistas. Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, e também nos versículos de 18 a 23. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 3 a 9. E no Evangelho do jovem Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Tudo bem? Então tá jóia. Pois quem quiser dar uma estudada, vinha com mais detalhes, né? Tá lá, os 3 evangelistas deixaram esses ensinamentos para nós. E o que eram parábola nos tempos de Jesus? Eram histórias que Jesus formulava, e ele formulava com elementos comuns da cultura daquele tempo. Como, por exemplo, o fruto, a semente, a vinha, o trigo, que tinha, assim, o objetivo de ensinar as coisas sobre o reino de Deus. Então, Jesus, minha gente, foi, sem dúvida, o maior pedagogo que esse planeta conheceu. Não tenho dúvida disso. Ele utilizava-se da pedagogia das parábolas para trazer as pessoas para o ensinamento. Jesus, então, ensinava carinhosamente, contando-nos histórias. E Jesus, ele ensinava de uma maneira tão especial, de uma maneira tão diferenciada, que se nós abrirmos o Evangelho para estudar os seus ensinamentos, é como se Jesus estivesse dizendo hoje para nós aquelas palavras. Então, Jesus, quando nos traz a parábola do semeador, ele projeta ali 4 tipos de solo, que são metáforas, gente, para as várias maneiras
de como as pessoas respondem aos ensinamentos do Evangelho. Então, a parábola do semeador, ela retrata as nossas diferentes maneiras de receber e utilizar os ensinamentos trazidos por Jesus. Então, vamos à parábola. A parábola diz assim: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. E logo juntou-se em sua volta uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso ele entrar numa barca, onde lá ele se sentou, e todo o povo permaneceu em pé na praia. Então ele disse muitas coisas por parábolas, falando assim: o semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, uma parte da sua semente caiu ao longo do caminho, e as aves vieram do céu e as comeram. Uma outra parte das sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Mas como a terra não tinha profundidade, e saindo o sol, queimou. E como não tinha raiz, secou. Uma outra parte das sementes caíram sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Uma outra parte, finalmente, caiu em terra boa, em terra fértil, e frutificou. Algumas produziram 100 por um, outras 60 e outras 30. E dizia assim Jesus: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, os apóstolos que nessa passagem ainda não tinham assim um grande entendimento, eles chamaram Jesus, né? E do lado, né, ficando sozinho com o mestre, eles pediram a Jesus: mestre, nos explica essa parábola. E Jesus então disse a ele: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E Jesus então esclareceu o sentido da parábola, o semeador. Então ele fala que o semeador é aquele que semeia a palavra. A semente, portanto, é a palavra de Deus. Sendo, pois, então Jesus o semeador. A palavra de Deus, ela é absoluta, é imutável, contendo nela, sim, toda a lei de amor. Lei essa que abrange todas as religiões, todas as ciências, a filosofia e também a moral. Então vamos tentar entender um pouco dessa parábola. A beira do caminho é um lugar onde a terra é batida e dura. Então a semente lançada à beira do caminho não entra na terra. Então vêm os pássaros e comem. A terra seca e dura, a qual se refere a parábola, fala do coração do homem, daquele coração que ainda é duro e não deixa entrar os ensinamentos para o seu crescimento espiritual. Então, o solo, minha gente, representa a capacidade individual de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. O Evangelho de Jesus, ele trabalha sempre a semente. Raramente ele trabalha o fruto. E por quê? Porque o bom fruto depende da boa semente, que por sua vez necessita ser lançada a um solo fértil para produzir os frutos. Por isso é que o Espírito Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina: amai-vos e instruir-vos. Então ali é mostrado a necessidade de evoluirmos tanto moralmente como intelectualmente. Porque não adianta, gente, eu ter moral e não ter o conhecimento. E não ter o conhecimento para ensinar. E não adianta eu ter todo o conhecimento, ser amplamente intelectual
e não ter moral para aplicar esse conhecimento. Não é verdade? Bom, já a semente lançada ao solo pedregoso é o que ouve a palavra. É aquele ser que ouve a palavra e recebe ela com alegria naquele primeiro momento. Porém, ela não tem raiz em si mesma. E diante das primeiras dificuldades, das primeiras aflições, diante da primeira tormenta, eles entram em estado de medo, de lamentações, de choro, de reclamações. E isso é a falta de fé. É a falta de confiança no Criador. Ele recebeu as palavras, mas não tem fé para que esse solo fertilize a semente. A semente que foi lançada entre os espinhos até germinam, mas os espinhos crescem e sufocam a semente. Então são aquelas pessoas que sabem ouvir as palavras, entendem e as compreendem. Eles reconhecem e até admiram, né, as recomendações trazidas por Jesus. Mas é aquele ser que acha que as palavras não são para ele, é para o outro. Eu nunca preciso, eu já sei de tudo. Então, gente, vem as ilusões materiais e sociais, os interesses pessoais, as atividades e seduções do mundo material, os gozos dos bens terrenos, tudo isso abafam e sufocam os ensinamentos trazidos pelo Cristo. E quando permanecemos invigilantes, permitimos que os espinhos, que são as nossas imperfeições, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a ganância, a inveja e muitos outros, possam sufocar o crescimento de todas as verdades que nós estamos buscando, né, com muita dificuldade com o nosso aprendizado. Então, os espinhos, minha gente, são as nossas sombras, que ficam aqui, ó, escondidas dentro de nós e crescem. Então, é necessário que desejemos partir para uma renovação moral, para uma renovação intelectual, para que essas raízes possam crescer, para que essa árvore possa se tornar frutífera. Essas são as nossas virtudes, que deverão sufocar os espinhos. Aí Jesus disse assim: outra, enfim, cai em terra boa e deu frutos em abundância. Alguns grãos rendendo até 100 por um, outros 60, outros 30. E disse assim Jesus: que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Essas pessoas são aqueles que recebem o ensinamento espiritual e se esforçam para praticá-los, dar bons frutos no progresso espiritual. Então, são aqueles que ouvem e compreendem a mensagem espiritual e trazem ao mesmo tempo para a sua vida, para o seu dia a dia. E é conforme as nossas atitudes e o que nós produzimos é que nós vamos revelar que tipo de solo é o da nossa alma. Lembremos sempre, gente, que Jesus, ele semeia incessantemente, até hoje. Mas essa semeadura, o retorno desse fruto, será segundo as nossas obras. A cada um segundo as suas obras. Essa parábola, gente, ela é fascinante. Ela é fantástica.
porque ela nos convida a refletir sobre a maneira de como estamos recebendo a palavra de Deus. E é também um grande desafio a nos fazer pensar sobre o tipo de solo que nós somos. E aí que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos nos esforçando para compreender essas palavras, estamos nos esforçando para colocar em prática no nosso dia a dia. Então, que nós possamos enxergar na parábola do semeador a luz do entendimento, a luz que vai nos mostrar o caminho, que nós possamos permitir que o nosso coração seja um solo fértil, para que possa dar bons frutos, tá bom? Então vamos assim mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz bendita que Ele derrama sobre nós neste momento. Essa luz que passa pelo nosso corpo como um scanner, corrigindo todos os defeitos celulares, deixando o nosso corpo assim saudável. E nós rogamos ao Pai que essa luz bendita possa alcançar o coração dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa despertar a paz no coração deles. Te pedimos, Pai, que essa tua luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz, Pai, possa ser o bálsamo das suas dores, possa ser o alimento que irá saciar a sua fome. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz bendita possa chegar nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Nós te pedimos, Pai, que essa tua luz possa chegar à casa dos nossos familiares neste momento e que ali possa tocar cada coração, despertando ali o amor, o perdão e a compreensão. E que um pouco dessa luz, Pai, possa estar conosco, para que sejamos fortes, para que sejamos perseverantes na nossa transformação interior. Nós te pedimos, Pai, que essa tua luz fique na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito bom. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pela presença, agradecer pelo carinho. Quero desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Então, uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.